Estou muito feliz por mais uma oportunidade que o meu pastor tem concedido. Agradecer primeiramente a Deus pela vida do meu pastor e todas as bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida. Antes de começar a leitura do texto, peço que a igreja feche os olhos, vou fazer uma oração. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, Deus, estamos aqui, Pai, mais uma vez, Pai, para falarmos da Tua palavra, Senhor, para falarmos, Deus, dos Seus ensinamentos, Deus. Pai querido e Pai amado, eu venho pedir, Pai, que neste momento eu venho diminuir para que o Senhor cresça na minha vida, Pai. Pai, eu venho pedir, Pai, que o Senhor fale, Pai, use, Pai, a minha boca como ferramenta, Pai, para os Seus filhos ouvir, Pai. Pai querido, que as palavras, Pai, entram nos ouvidos deles e eles aceitem essa palavra, Pai, e não saiam daqui da maneira que entrou, mas saiam daqui, Pai, curados, Pai, purificados, Pai, pelo Teu santo nome, Pai. Assim, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Igreja, eu peço que vocês abram a Bíblia em 1 Reis 17. Ontem o pastor me mandou mensagem, perguntou se eu estava pronto para trazer a mensagem hoje. Eu falei para ele, pastor, Deus ainda não me deu uma palavra, mas amém. Como Samuel falou, eis-me aqui. Eu hoje estou aqui para a glória de Deus, para poder ministrar essa palavra que o Senhor falou no meu coração. A palavra do Senhor diz assim, em 1 Reis 17, no versículo 5 e no versículo 6, diz assim: e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Irmãos, aqui nesse capítulo de 1 Reis, fala sobre um profeta chamado Elias. E o profeta chamado Elias, ele era um homem íntimo de Deus. Ele era um homem íntimo de Deus. A Bíblia não fala sua genealogia, não fala de quem ele era parente, mas a Bíblia diz que ele era íntimo de Deus. A Bíblia diz que Elias era um profeta de oração. Ele foi usado para curar, ele foi usado para operar milagres. No capítulo 17 nos conta que Elias foi alimentado pelos corvos. Mas por quê? No versículo 1 diz: ora, Elias, tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás água do ribeiro, e eu te ordenei os povos que ali te sustente. Irmãos, aqui conta que existia um rei Acabe, no qual era casado com Jezabel. E Jezabel era uma princesa estrangeira, ela não era daquele povoado. E ela conseguiu induzir o rei Acabe a adorar outro Deus. E esse Deus era Baal. Ela conseguiu induzir, fazer com que o rei Acabe
chego no meu primeiro ensinamento. Eu me pergunto às vezes, será que rei Acabe, ele ia adorar outro Deus, se não fosse induzido pela princesa Jezabel? Porque ela vem e começa a induzir o rei Acabe, começa a idolatrar Baal, começa a fazer o rei idolatrar Baal. E eu aprendo que nisso, que devemos ter cuidado com quem vamos trazer para nossas vidas. Ele casou com a princesa fez ele adorar outro Deus. E você, tem trago quem para a sua vida? Às vezes a pessoa que você está trazendo para a sua vida pode te afastar de Deus, pode fazer você procurar cura em deuses que não é capaz de trazer a cura para a sua vida. E devido a essa idolatria a Baal, Deus envia Elias para falar com ele que nem orvalho e nem chuva viria durante esses 3 anos. E depois de profetizar para Acabe, Deus dá uma ordem para Elias: retira-te daqui. Só que quando Deus dá uma ordem para Elias, ele fala que ele já ordenou para os povos alimentar ele. Então, nem sempre quando a gente profetizar sobre a vida de alguém, Deus vai pedir para a gente ficar ali. Às vezes Deus vai falar para a gente assim: profetiza e se retira. Mas por quê? Porque nem todo mundo se agrada do que Deus entrega. Nem todo mundo se agrada. Às vezes não é a vontade nossa. Às vezes não é a vontade nossa. Por isso, muitas pessoas não se agradam do que profetizamos. Uma coisa que eu acho muito interessante é que existiam vários animais, várias aves. E por que o corvo? Eu comecei ali e falei assim: por que o corvo? O que tem o corvo? E eu pesquisei e percebi que o corvo ela é uma ave como se fosse um urubu. Ela se alimenta de carniças, de bicho, de outras coisas. E eu ficava pensando, falei assim: por que Deus não mandou uma pomba, uma águia? Só que Elias, ele estava começando a ser perseguido. Então, se Jesus mandasse uma águia, rei Acabe ia olhar: aonde tem águia, tem carne fresca, tem vida. Aonde tem pomba, tem vegetação. Então, por que Deus mandou um corvo? Porque sabia que ali não tinha vida. Foi aonde que Deus arrumou uma maneira de alimentar Elias e manter ele escondido. Às vezes a gente acha que ficar escondido, ficar afastado, é ruim, mas às vezes é um processo no qual a gente está passando. Pedro, em Atos, diz que Pedro, ele estava guardado. Se você for ler, você vai entender que ele estava preso, mas a Bíblia diz que Pedro estava guardado. Então, muitas das vezes, Deus vai te pedir para você se retirar, Deus vai te colocar em certas situações, e você vai achar que é para o seu mal, mas não é para o seu mal. Deus está te guardando. Se você for ver no próprio capítulo 17, no versículo 8, o Senhor Deus ordenou que Elias saísse dali e fosse para a casa de uma viúva, e ali ele seria alimentado. Só que chegando lá, não tinha o alimento para ele.
Deus proveu. E o pouco que tinha, rendeu, rendeu e rendeu. Só que tem situações que Deus vai estar fazendo um milagre e vai estar te provando. Aqui aconteceu um milagre na casa da viúva, mas também teve aprovação. O filho dela adoeceu e veio a morrer. E ela pergunta para Elias: o que eu fiz para que meu filho viesse a morrer? E aí que Elias faz um milagre, e o filho dessa mulher volta a ter vida. E mais tarde, no capítulo 18, diz que o Senhor volta a falar com Elias. Mais tarde, quando? Mais tarde, no terceiro ano de seca. No capítulo 17, vimos que o Senhor fala com Elias, e Elias diz a Acabe que iria ficar 3 anos sem chuva e sem orvalho. E passados esses 3 anos, o Senhor volta a falar com Elias para ele retornar e falar com Acabe. E ele volta e retorna a falar com Acabe mais uma vez. Só que Elias, com toda a autoridade dada pelo Senhor, ele confrontou Acabe, ele confrontou o povo que adorava Baal, os profetas de Baal. E ele disse para os profetas que adoravam Baal. Vou pedir para vocês acompanhar, para vocês entenderem, no capítulo 18, versículo 25. O que Elias fez o que Elias confrontou, como ele confrontou os profetas de Baal. Capítulo 18, versículo 25 diz: Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e prepare no primeiro. Visto que vocês são tantos, clame pelo nome de seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes tinha dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam eles. E dançavam-se em volta do altar que havia feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar mais alto e a se ferir com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: em seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderia ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse, e eles fizeram de novo. Façam pela terceira vez, e ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
que hoje fique conhecido quem tu és, Deus de Israel, e que sou teu servo e fiz todas essas coisas por sua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: ó Senhor é Deus, ó Senhor é Deus. Amém? Até aqui. Aqui Elias quis mostrar para eles quem era o Deus de verdade, quem era o Deus vivo, no qual ele levou o holocausto, colocou a água na lenha, e mesmo assim Deus mandou o fogo para lá. Não existe outro Deus além do nosso Deus, o Deus que mantém de pé, o Deus que sustentou Elias, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que salva. Não existe outro Deus além do nosso Deus vivo. Muitas das vezes pensamos que isso não existe mais. O Senhor Deus usou Elias, mas não vai me usar. Deus usou tantos profetas na Bíblia, mas não vai me usar, eu não sou digno. Só que em Tiago, capítulo 5, diz assim, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. A própria Bíblia, gente, diz, a própria palavra do Senhor diz que Elias era humano como nós. Então, se Deus deu a capacidade para ele orar e profetizar, Deus também vai te dar a capacidade para profetizar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida daqueles que estão perdidos. Muitas das vezes vão olhar e falar assim: não tem mais jeito, eu não consigo fazer. Só que aqui fala, o Tiago diz, que Elias era como nós. Elias orou e foi respondido. Às vezes somos incrédulos de pensar que Deus pode fazer. Mas por que pensamos assim? Pensamos assim por não ter intimidade com Deus. Pensamos assim por não orar como Elias orou. Elias, ele orava, e antes de falar com Acabe, Deus deu a resposta para ele. Hoje, aqui nessa noite, o culto é de resposta. Só que, às vezes, quem quer receber a resposta é Deus. Eu estava em casa pensando muito nisso, sobre a resposta. E sábado retrasado, o Diogo perguntou comigo, perguntou não, né? Ele completamente me deu uma hora, chegou em mim e falou assim: sábado você vai pregar. Eu falei assim: amém. E eu fiquei muito nervoso, porque esse é um chamado que eu estou começando a exercer agora. Eu falei para ele: filho, amém, Diogo. E Deus ministrou uma palavra no meu coração, e eu fiquei em casa. Falei assim: Deus, hoje, terça-feira, vai ser culto da resposta. Qual a palavra que o Senhor vai me dar? Qual a palavra que o Senhor vai falar comigo? Eu não sabia o que falar. Só que uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que está escrito em Mateus 6, entra no seu quarto, fecha a porta e clama ao Senhor. Então, eu comecei a clamar a Deus, comecei a orar, falei: Deus, fala comigo, fala comigo. E Deus falou comigo. E hoje, pela manhã, no meu serviço, Deus tocou no meu coração e falou: filho, leva a mensagem que você levou no sábado. E eu olhei e falei assim: não, Deus, eu já levei, já peguei ela. Aí ele falou assim: é culto de resposta. É culto de resposta. Vai ter pessoas ali buscando a resposta. E eu falei para Deus: eu vou levar. Só que eu quero que o Senhor também fale comigo em outra
veio aqui é que muitas das vezes buscamos respostas em Deus que não vai nos dar a resposta. O povo adorou Baal, o povo adorou, fez o holocausto, clamava, só que não foi respondido. Eles não foram respondidos por Baal. Só que a partir do momento que Elias orou e clamou a Deus, Deus respondeu ele com fogo. Nessa noite, quero que você ore, clame a Deus, que o Senhor vai te responder. Como ele respondeu Elias com fogo, ele vai te responder na causa que você veio buscar, na resposta que você veio buscar. Às vezes você veio buscar uma resposta para a sua família, às vezes você veio buscar uma resposta para o seu filho, às vezes você veio buscar uma resposta para uma pessoa que às vezes você mal conhece, e ele vai te responder. Estava falando sobre a mensagem que eu trouxe no sábado, e eu achei ela muito forte, e eu queria falar para vocês um pouco dela, que está em João 5. Peço que vocês abram a Bíblia em João 5, que diz sobre o paralítico de Betesda. Paralítico de Betesda, o qual diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Quero que vocês prestem muita atenção nesse primeiro versículo. Jesus subiu para uma festa. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas, e de vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença. E um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. E quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Até aqui, igreja. Eu pergunto para vocês, antes de começar a explicar, você quer ser curado? Hoje o culto é de resposta. Mas e se for Deus querendo uma resposta sua? Você quer ser curado? Qual a resposta que você vai dar para Deus? Ah, eu quero. Você quer mesmo? No versículo 7, diz que o paralítico respondeu para Jesus: Senhor, mas eu não tenho ninguém que possa me colocar no tanque. Como eu vou ser curado? Se quando eu penso em ir, outro já entrou no meu lugar. Eu fico pensando naquele momento, Jesus deve olhar para ele e falar assim: eu não estou te perguntando como você vai entrar, eu não estou te perguntando isso, eu estou te perguntando, você quer ser curado? Versículo 8 diz: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Às vezes Deus pergunta para a gente: você quer ser curado? E a gente dá desculpas. Ah, Senhor, eu passei por isso. Falaram isso para mim na igreja. Falaram que eu não vou chegar lá. Falaram que eu não vou conseguir. Jesus não está te perguntando isso. Jesus não está perguntando quem te fez mal. Jesus não está te perguntando o que aconteceu com você. Ele te conhece. Ele sabe de todos os seus passos. Ele está te perguntando: você quer ser curado?
razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido você carregar sua maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Esse versículo aqui, os judeus, ele falou para o homem que foi curado: hoje é sábado, você não pode carregar sua maca. A maca, conjecturando aqui, a maca, ela representa o que você viveu. A maca representa o seu testemunho, o que você passou na sua história. Imagina só para ele ficar 38 anos ali naquele lugar, buscando a cura, e quando ele é curado, que ele pode levantar, que ele recebe a ordem: levante, pegue a sua maca. Ele não pode carregar a maca. Mas eu te pergunto, por que ele ficou 38 anos e não foi curado? Ele não foi curado porque ele buscava a cura em algo que não ia trazer a cura para ele. Ele buscava a cura no tanque. Só que quem ia curar ele estava chegando na cidade, que era Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. É o único que pode nos curar. A Bíblia conta que esse tanque tinha 5 entradas. No versículo 2 diz que o tanque era chamado Betesda e tinha 5 entradas em voltas. Essas 5 entradas para mim representam a facilidade que as pessoas têm em procurar a cura. O tanque para mim representa o que representa o mundo. E as 5 entradas são entradas que tem no mundo para a gente tentar entrar, para tentar achar uma cura. Quais são essas entradas? Uma delas eu coloco como as drogas. A segunda eu coloco como a bebida. A terceira como a prostituição. E assim sucessivamente. O mundo te dá várias entradas para você entrar, se frustrar, tentar ser curado. Eu falo para você porque eu fui assim, eu fui como esse paralítico. Fiquei 10 anos afastado dos caminhos. Quem é próximo de mim sabe do meu testemunho. Fui nascido e criado no berço evangélico, mas aos meus 15 anos de idade eu me afastei da igreja, eu não quis mais buscar Deus, eu não quis mais ir para a igreja. Chegou momentos que eu ia para a igreja, que a minha mãe chegava no meio do culto, eu falava para ela que ia embora para casa. Às vezes ela achando que eu ia para casa, eu ia para o baile. Antigamente tinha um baile ali do outro lado, perto da linha do trem, então eu ia para lá, ficava lá olhando o relógio, na hora que dava 9h20 eu corria para casa. E muitas das vezes eu entrei por essas portas, buscando a cura, e não achava a cura. Me feri, machuquei. Porque quando a gente está lá, a gente tenta curar em coisas que não vão trazer a cura para a gente. Até que o Senhor entrou pela porta, segurou a minha mão e falou: levante e anda. E graças a Deus hoje eu estou aqui, tendo a honra e a glória de Deus para ministrar a palavra do Senhor, mostrar o que o Senhor fez na minha vida. Muitas das vezes eu busquei a cura em bebidas, drogas, prostituição, noitadas. Só que toda vez que eu chegava em casa e não tinha cura. Toda vez que eu chegava em casa, eu não tinha cura da angústia, do peito, doendo, sentindo a falta do Espírito Santo. Eu quero que vocês pensem antes de buscar a cura em algo. Antes de buscar a cura em algo, busque primeiro em Jesus, busque primeiro em Deus, mas Ele é o único que pode te curar de traumas que você passou, curar de vícios. A nossa igreja ela trabalha com vida e paz, a nossa igreja trabalha com vários
precisar de você buscar cura nesse mundo. Até mesmo porque você vai estar em pecado, você vai estar errando. Só que em Romanos 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Você pode falar assim: ah, mas eu tenho tempo, ainda não chegou o meu tempo. Jesus, quando ele opera esse milagre nesse paralítico, ele diz para o paralítico: olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Muitas das vezes Deus nos cura e voltamos a cometer os mesmos erros. Muitas das vezes Deus nos cura, nos tira de um lugar que a gente está paralisado, frustrado, e voltamos a cometer os mesmos erros. Só que aqui o Senhor, Ele fala: olhe, não volte a pecar, não volte a errar. O mais bonito aqui, se o louvor quiser subir, né? Pode subir, que eu já estou finalizando. O mais bonito aqui é que no versículo 1 diz assim, ó: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. No começo eu falei para vocês prestar atenção. Jesus subiu para uma festa dos judeus. E lá no versículo 14 diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Olha só que interessante, gente. Jesus foi para uma festa dos judeus. A festa dos judeus era realizada nos templos. Se você for pesquisar, se você for ler, se você for procurar, as festas dos judeus eram realizadas no templo. Jesus subiu para uma festa dos judeus, no caso no templo. O paralítico estava no tanque, ele não estava na festa. Só que no versículo 14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Então quer dizer o que? Jesus te tira do tanque e te leva para a festa. Hoje, nesse momento, Jesus quer te tirar do tanque, do lugar onde você está vivendo frustrações, do lugar onde você está procurando a cura, mas você não vai achar, a não ser no templo, a não ser na igreja, buscando a Deus. Todo dia que a gente chega aqui, todo dia de culto, é uma festa. É uma festa do céu. Os inimigos perderam mais uma batalha. É uma festa entre nós, pois sabemos que com eles somos mais que vencedores. O inimigo se levanta todo dia contra a gente para tentar parar, para segurar a gente ali. Às vezes você não viveu 38 anos nas frustrações, mas você está uma semana, às vezes você está um mês, um ano, 5 anos. E aí? Quanto tempo mais você vai esperar para ser curado? Quanto tempo mais você vai ficar esperando a cura? Quanto tempo você vai ficar ali? Eu vou entrar no tanque, eu vou ser curado. Mas você não vai ser curado. Mas hoje, nessa noite, o Senhor te pergunta: você quer ser curado? E hoje, sendo o culto da resposta, eu te pergunto: qual é a sua resposta para Deus? Qual é a sua resposta? Hoje é o nosso culto da resposta. E vai responder o que para Deus? Vai falar: eis-me aqui, eu quero ser curado? Ou vai ficar tentando se frustrar? O louvor vai estar ministrando. Eu peço que no seu lugar você feche os olhos e converse com Deus. Peça para Ele te curar. Fala: Senhor, eu quero ser curado.